Sejam todos muito bem-vindos a esta 23ª sessão do projeto Conversadamente, a arte e a saúde mental. Hoje temos a Raquel, que nos vai fazer aqui uma visita muito particular. Nós agradecemos muito. Obrigado, Raquel, por teres Obrigado, eu. vindo. Este é o auditório por agora, vão chegando mais pessoas. E pronto, hoje o tema é arte e saúde mental. Mais do que discutir o que é arte ou dizer que toda a gente tem que fazer qualquer coisa relacionada com arte, é explorar um bocadinho esta a importância entre exprimir os sentimentos e como é que podemos fazer isso, e a arte aqui é uma das formas que nós podemos, ou é por natureza, ou por excelência, uma forma de nós nos expressarmos e de mandarmos cá para fora algumas coisas. Passo a palavra, Raquel, qualquer questão, Ok, só dizeres. ok, muito obrigado. Antes de mais, agradecer novamente e, em particular, ao António Bartolomeu, que me endereçou este convite no sentido de vir falar enquanto pessoa ligada às artes. Na verdade, eu depois estou aqui em outros caminhos, vou falando neles mais adiante, mas e para agradecer a vossa presença, espero corresponder aqui às expectativas. Não disse logo ao António, não ia trazer uma. Nem vou apresentar algo científico, mas também não quero trazer muita teoria, até porque gosto de passar da ideia muitas vezes à ação. Eu trouxe uma apresentação mais para não me perder e talvez conseguir transmitir-vos as ideias daquilo que eu projetei para esta apresentação ou para esta nossa conversa, mas também quero desafiar-vos em algum momento a partilharem as vossas opiniões. Vamos ver se é possível, se conseguimos esse ambiente. O online às vezes não permite tanto, mas acredito que vamos conseguir. Então, só para me situar, na verdade, tenho uma formação inicial em Belas Artes Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Depois disso, faço formação complementar em Psicologia, Desenvolvimento Cognitivo e Ciências Cognitivas, uma formação muito pontual em arte-terapia. E estou ligada, eu costumo dizer que estou ligada a três eixos, a arte, a educação e a saúde mental. Porque tenho projetos nestas três áreas de atuação. O desafio que o António me propôs foi falar um pouco do papel da arte na saúde mental, e eu muitas vezes gosto de inverter as perguntas ou a temática. Também gosto de pensar o que é, por exemplo, o papel da saúde mental na arte. Portanto, eu penso que nada está tudo em reciprocidade. Pelo menos nos projetos que fui abraçando ao longo da vida, fui percebendo que tanto o papel da arte é importante no contexto da saúde mental, mas também muitas vezes a arte tem esta estreita relação e eu gosto de ver o vice-versa. E antes de começar, eu gosto muito de pensar, desde sempre, como é que nós chegamos aos sítios, agora encontramos aqui, não nos conhecemos, como é que nós chegamos hoje aqui. E o desafio que colocava, eu digo que é uma dinâmica de chegada, participa quem quer, se vos apetecer, pode ser interessante alguém querer responder a este desafio. Que é, imaginemos que estamos a caminhar pela rua, numa cidade, numa vila, ou até na parede da nossa casa, e que vemos uma inscrição que nos inspira, pode ser um mural, que representa o estado em que chegamos. Como é que nos sentimos agora? Se alguém quisesse dizer uma frase ou uma palavra, como é que eu chego, como sinto, como é que eu estou agora e aqui? Não sei se tem essa vontade, se tem alguém aí no grupo que tenha mais coragem ou com mais vontade de dizer, pode ser uma palavra, pode ser uma expressão. Também o Posso eu? António. Sim, sim. Podes, Nata, força. Eu me sinto aliviado. Aliviado. Exatamente agora estou aliviado Ora e bem, tenho altas expectativas para falar sobre arte. muito bem, Se ok. ferrou, Raquel. Muito bem, ok, interessante, tanto aliviado, não é? E com a expectativa. Portanto, esta ideia de como é que nós nos sentimos em cada momento é logo um primeiro princípio para, bom, como é que está o meu bem-estar? Físico, mental, como é que eu me sinto agora. E às vezes estamos disponíveis, às vezes estamos com motivação, outras vezes estamos completamente entupidos e
sem um conforto necessário para podermos tampouco criar. Então, tenho aqui alguns enquadramentos iniciais. Queria dizer-vos que conheço o António, através de um projeto. Eu estou a trabalhar, estou ligada a um ateliê que é o Estúdio de Arte na Casa de Saúde do Telhal, uma instituição psiquiátrica em Sintra. E conheci o António através do Teatro Efêmero. O Teatro Efêmero realizou connosco entre 2023 e 2024 este espetáculo designado Almas Delirantes, que está é um documentário disponível na internet e creio que este excerto promocional, diz-me se estiver errado, António. É isso mesmo, é É isso isto mesmo. mesmo. Este espetáculo, foi o resultado, no fundo, de uma residência artística, podemos dizer assim, portanto, um período em que o Teatro Efêmero foi visitar o ateliê na Casa de Saúde, estabelecemos este protocolo, eles conheceram os participantes deste ateliê, é um ateliê artístico, portanto, muito direcionado para o desenvolvimento dos projetos individuais de cada um, seja na pintura, no desenho, na fotografia, no vídeo. E ao longo dos meses que estiveram em processo connosco, houve este trabalho de construção, de co-criação entre a equipa do Teatro Efêmero e a equipa do Ateliê para construir o tal espetáculo que se baseava num texto de há 100 anos, num médico que tinha estado a trabalhar na Casa de Saúde do Telhal, e foi um pouco esta atualização ou esta inspiração deste texto de há 100 anos com as vivências atuais de quem reside ou de quem habita atualmente o Telhal. E a partir daí foi o trabalho construído em contexto ateliê, não só nos figurinos, como conseguem se calhar ver numas imagens no canto superior esquerdo, exato, ou depois nos ensaios, os cenários, aparecia projetadas obras dos autores do ateliê. Portanto, este é primeira apresentação de um projeto que é um projeto que combina não só uma colaboração, mas também já diz qualquer coisa sobre o que é isto do contexto, trazer a arte para a saúde mental ou vice-versa, não é? Ou a saúde mental também no contexto das artes, como é que isso depois se pode explorar e trabalhar. Como eu venho a outro segundo contexto, e talvez até uma pequena retificação, é que acho que no e-mail de divulgação para esta conversa, dizia-se, não é, que eu venho na condição de artista plástica, porque eu tinha validado com o António se fazia sentido falar mais sobre o projeto do hospital, do ateliê, ou se o António tinha pedido para vir mais na vertente artística, não é assim, António? E Isso dar mesmo. aqui, não sei se algumas estratégias, se algumas sugestões, para questões de produção artística. E pronto, efetivamente, esse mail de divulgação dizia que eu tenho uma atividade profissional, portanto, era artista como profissão, e eu até disse ao António a brincar, se tomara que assim fosse, não é? Que eu pudesse estar, ou não, não é? Estivesse só a viver do trabalho da arte, mas acho que não teria esse perfil, porque gosto efetivamente destes trabalhos que são feitos em comunidade, em colaboração e em partilha. Mas só para vos situar, efetivamente, eu mantenho a minha carreira como artista plástica desde o final da Faculdade de Belas Artes, a solo, portanto, sozinha, com projetos individuais. O último que estive mais recente, o projeto que dinamizei, é este, o 28 Notas em Quarentena, diálogos interartísticos, que decorreu em Macau no final de 2024. E, Ok. sim. E como é que funcionou este projeto? Também é interessante para perceber este contexto, muitas vezes, da saúde, da arte e da saúde, e não ser uma coisa óbvia, mas está lá. A Ana Saldanha é escritora, investigadora, está atualmente a viver na China, está a trabalhar na China numa universidade, mas esteve muitos anos em Macau. E no período de quarentena, quando ela veio a Portugal, o pai não estava bem, portanto teve cá um período e depois foi para Macau e fez uma quarentena de 21 dias, em total isolamento, acho que em contexto, não sei se de hotel, e que estava fechada num quarto, portanto ela não podia sair, e depois mais 7 em casa. E quase por uma questão bem, talvez intuitiva, mas de sobrevivência, a Ana decidiu escrever durante esse período como se fosse uma espécie de quase um diário, mas um diário de memórias antigas que ela chamou as tais notas. Eram 28 notas e foi quase uma necessidade que ela sentiu durante aquele período em que não podia de todo sair. A comida acho que era entregue e ela não tinha a possibilidade sequer de poder sair dessa habitação, desse quarto. Quando ela acaba estes textos, desafia-me a fazer as ilustrações e pediu a um autor chinês, o Yu Qingming, para realizar um trabalho fotográfico e depois foi este triângulo
foi apresentado numa exposição em que havia 28 ilustrações, 28 textos e 28 fotografias. O trabalho que eu tenho habitualmente, já há alguns anos, há mais de uma década, estou a trabalhar com a Catarina Marto, é uma artista, amiga, colega. Ela fez a curadoria de uma primeira exposição individual que realizei em 2005, se não estou em erro. A partir daí funcionámos bem, fizemos uma residência artística em Vila Nova de Cerveira e começámos a trabalhar em dupla. Muitas pessoas perguntam-nos como é que nós conseguimos manter esta dupla há tantos anos, porque às vezes não é fácil os artistas, porque trabalham muitas vezes sozinhos ou trabalham mais isolado de ateliê, mas efetivamente eu continuo a achar que eu gosto desta ideia das coisas serem partilhadas, serem em comunhão, estar sempre associado a alguém ou a alguém, a coletivos, a grupos, seja como for. E então temos agora previsto uma exposição em junho deste ano no espaço da Câmara Municipal de Lisboa, no Campo Grande, e para já o nosso título é Coisas que Escapam, para refletir um pouco É, sobre a atualidade de tudo o que nos está a acontecer. Diz, António. Se for preciso, é só interrompa. porque o António só estava, Sim. sem querer, partilhou também ele a tela. Ah, Portanto, está bem, ok. Então aguardo um bocadinho. só um bocadinho. Ok. Certo? Ok. Volto a partilhar? E agora podes partilhar. Ok. E vão dizendo se for preciso alguma questão. E então, vamos entrar aqui talvez numa parte que eu diria mais não prática hoje em sessão, mas que possa servir, espero eu, para algumas sugestões. O António dizia, bom, mas imagina as pessoas estando em casa ou não tendo logo uma ligação muito grande, por exemplo, à parte artística. Eu não sei se alguns de vós têm, se têm essa prática artística, mas para quem não tem, eu diria que há uma ferramenta, há um instrumento que se chama diário gráfico, que é muito utilizado pelos artistas plásticos essencialmente, que é um bloco, não é mais do que um bloco, um caderno, meia dúzia de folhas agrafadas, não é preciso nenhuma extravagância. E o que é importante neste diário gráfico? O diário gráfico, como o próprio nome indica, pode ser de uso diário, mas é essencialmente um caderno onde nós podemos registar desde ideias a memórias, onde podemos efetivamente, quem tiver mais dedicação à escrita, poder desenvolver as suas poesias, a sua prosa poética, ou efetivamente desenhar, pintar, realizar colagens. No fundo, podemos pensar assim: onde é que eu vou buscar inspiração? Se não tivermos muita possibilidade ou muitas possibilidades de saída, também podemos pensar em coisas criativas, podemos construir ou concretizar no nosso, seja no bairro, seja no prédio, seja na comunidade onde estamos, no nosso trabalho, ou a partir de necessidades ou problemas, ou até potencialidades que podemos vir a descobrir em coisas que existem à nossa volta e que gostariam de explorar. Eu tenho esta prática da metodologia dos círculos de cidadania, que é uma metodologia à qual eu estou ligada mais com projetos para jovens, essencialmente para jovens da Associação Between. Somos uma plataforma de profissionais ligados à participação. E esta metodologia fala muito da necessidade não só da criação de guardiões, não é? De nós hoje criarmos um grupo em que alguém é o guardião da memória, ou até o guardião da respiração, portanto, do bem-estar do grupo. Portanto, ter esta ideia de que estamos para cuidar uns dos outros e para cuidar do que está à nossa volta, mas depois também muitas vezes não ficar só com a ideia, bom, eu gostava de fazer isto, mas como é que eu aplico? E para aplicar é começar efetivamente, muitas vezes, a pensar à nossa volta em pequeninas coisas. O que é que eu posso fazer dentro da minha habitação, dentro da minha. Se eu partilho casa, se eu divido com mais alguém, qual é a necessidade através da qual eu posso começar a fazer alguma mudança criativa. E depois também o que é que quem é que podemos associar estes projetos e estas ideias? Uma vez que vocês têm alguma facilidade, penso eu, a ligar-se online, pode haver, dizer, olha, podemos criar um clube de leitura, ou um clube de escrita, ou seja o que for, e por que não juntamos às tantas horas, no dia tal, e cada um traz um livro, ou cada um traz um texto que gostou. Portanto, há estas pequenas coisas que muitas vezes ultrapassam aquelas barreiras e aquelas condicionantes que nós todos temos no dia a dia, ou porque não nos deslocamos, ou porque não temos o equipamento certo. Mas quem puder é uma possibilidade. Eu deixo aqui só um exemplo, portanto, uma página, isto são alguns diários que fiz já há muitos anos. Um é um desenho muito, muito simples, muito imediatista, o outro até é recorrendo a uma caixa muito simples, não é? De medicação que todos temos. Eu já vou falar mais adiante até de um projeto que fizemos no contexto
do hospital, da instituição com desperdícios de medicação, mas que efetivamente à nossa volta há muita coisa que podemos aplicar. Escrita, como tínhamos falado há pouco, quem tiver tintas, podem ser tintas escolares, mas quem quiser expandir e expressar de uma forma bastante mais leve, este diário, ou este caderno, ou estas folhas, desde que permita, tenha alguma gramagem, é sempre possível fazer diversas experiências. Mas também ainda podemos ir buscar ideias. Eu estava a pensar quando estava a fazer a apresentação sobre isto, embora possa aqui a questão da memória estar em algum momento comprometida de uma maneira ou de outra, mas sei lá, pensar numa situação recente ou até mais antiga, depende da situação de cada um, coisas que foram extraordinárias na nossa vida, escrever sobre essas situações, pensar, bom, se eu puder, se tiver condições de deixar isto, ou gravar, os telemóveis, hoje também temos este potencial tecnológico que podemos criar quase um podcast pessoal. Eu posso ter uma conversa comigo próprio. Não é? Olha, vou dedicar a contar os episódios da minha vida, a história. E quem tiver maior motivação, por que não recorrer ilustrando, a recorrer a restos de papel, de jornais ou de revistas, e ilustrar essas passagens da história da nossa vida, do nosso percurso. Em casa temos sempre, eu costumo dizer, há sempre um livro que não gostamos tanto, ou que já não vamos usar, ou que estamos a pensar, podemos, se não forem muito puristas, porque não escrever e desenhar sobre o livro, porque não recortar as pequenas frases e usá-las como inspiração para o início de determinados textos. Há muitas formas criativas de poder reutilizar material que temos próximo. E ainda aquela pergunta muito habitual, que é, mas e se eu não tiver materiais artísticos em casa, não é? Ou se não tiver facilidade na deslocação ao exterior? E isto é óbvio que são ambas aparentemente intuitivos do processo criativo, mas os materiais artísticos, eu diria, isto é tudo, algumas são imagens da internet, eu quando coloco é porque foram recolhidas, portanto, peço desculpa aos direitos de autor, mas é só para ilustrar mais facilmente. Mas temos não só estes desperdícios, como se calhar podemos fazer uma, uma criação interessante recorrendo a material, sejam os cereais, sejam os vegetais, e depois cozinhá-los de seguida, mas podemos fazer uma brincadeira com eles antes, pequenos quadros, ou até papel, restos de papel que possam utilizar para, como fonte de inspiração. E depois esta ideia dos pigmentos naturais. É verdade que se eu trabalhar com pigmentos naturais, depois tenho que utilizar aqui algumas formas de fixação, mas eu já diria, se não quisermos tornar isto uma coisa que perdure e que tenha uma, que seja uma experiência só no imediato, podemos efetivamente, sei lá, estou a lembrar da beterraba, do café ou do caril, são tudo pigmentos naturais ou são tudo formas de dar uma cor no momento e de fazer algumas experiências com aguadas, com pincel, que depois provavelmente não terão duração, mas que podem ser interessantes como experiência. Uhum. Ou, sim, Raquel, deixa-me só diz. aqui, o Gonçalo estava-me a dizer que Sim, queria intervir. Gonçalo, sim, sim, força. força, força. Ora. Uhum, 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 uhum. Não só eu, por acaso, dá-me a ideia que. Ah, não, está a mexer. Estava a Ou se dizer, quiserem, pois, sim, estava-me a dar a ideia que o Gonçalo Pinto Gonçalves queria, tinha sim. feito freeze a imagem dele, mas não, estou a vê-lo aqui. Gonçalo, quer fazer o seu comentário? É só ligar o som. Força. Hum? Não estamos a ouvir, Gonçalo. O som está ligado, mas nós não o estamos a ouvir. O que é que se passa aí? Porque às vezes as Se calhar às vezes. tecnologias falham-nos um bocadinho. Há Não, já me pouco, aconteceu isso uma vez. Pode há às vezes pouco, ser necessário reiniciar. há pouco estava a funcionar, por isso é que eu estou a estranhar, que falámos com o Gonçalo logo no início. Agora já, Ou não? Já está, já está. agora já Sim, está, sim, já Gonçalo. está. Estou. A Raquel Sim, está a sim. ouvir. Sim, sim, estou sim. Raquel, isto, isto que eu, isto não é uma crítica, Sim, sim, claro, não é diga. uma crítica. Ponto. Posto isto, eu, eu sou um tipo informado e a primeira Uhum. coisa que fui ver era quem é esta Raquel Pedro que nos vai falar hoje. Sim.
percebi entre várias coisas que vi, que li, Uhum. onde é que isto estava? Eu não sei onde é que Não, está. não, não, não. Sim, Curso sim. de especialização em Ciência Cognitiva, Faculdade de Uhum. Psicologia da Universidade de Lisboa e Uhum. pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento Sensorial e Cognitivo. Uhum. E, portanto, eu pensei, esta Raquel vale a pena ouvir. Ponto. Uh, É, Raquel, sim. a Raquel chegou aqui Uhum. e deu-nos e está-nos a dar uma ideia de várias coisas que podemos fazer. Sim. Mas eu Mas já muito vou. mais, Sim. mas muito mais importante do que várias coisas que Sim. nós podemos fazer é porquê. Sim. E eu ia passar essa parte a seguir. Ah, pronto. Sim, Então, mas é muito pertinente o que está a colocar, até depois no final até pode haver, estava a dizer isso ao António, como o António colocou muita questão de eventuais estratégias para quem está, por exemplo, na sua casa, no seu domicílio e pode pretender experimentar algumas coisas, comecei por aí, mas talvez vá onde o Gonçalo provavelmente quererá eu não quero, abordar, não tem que sim. querer. Eu só quero, É. eu só acho é Uhum. que a minha vivência nas artes Uhum. é tão grande e sofreu um abanão tão grande Tão grande. Isso é e eu, interessante de saber. algum modo, já voltei, Ok, embora outro Gonçalo, ok. que, que acho que era uma pena que eu não partilhasse isto. Certo? Todos Mas, os Gonçalos que nos estão a ouvir entendam que esta porcaria do TCE não é realmente o fim do mundo. uhum. Não é. Pronto. Ok, muito Mudando as interessante. vidas, claro que muda, as vidas ficam mais difíceis, Uhum. há muitas portas que se abrem e há muitas outras coisas que nós conseguimos fazer. E, portanto, Uhum. se eu tiver um minuto, gostaria de partilhar as minhas vitórias. Ok, Pronto. Gonçalo. Eu diria que partilhava já, mas se quiser que Não, avance não, só não, até ao não, final. não, Raquel, Eh, não. Eu não me vou. Agora, posto isto, Não, já. não, mas eu fico Se calhar, curiosa. se calhar guardamos depois, para não É? perdermos aqui o fio à meada, depois o Gonçalo Ok. terá tempo para falar depois. É? Então, bora. Sim. Então, não sei se sim. Vocês estão a ver? Não. Se calhar não estou. Estamos a ver, sim. Estão a ver? Sim. Sim, sim. É que eu agora perdi aqui. E estão a ver o PowerPoint? É que agora não Estamos estou a sim. conseguir ver. Agora sou Estamos sim. eu. Ok. Pronto, deixa-me só ver. Ok. Deve ser aqui. Ok. Deixa-me lá. Bom, então estava a tentar pôr isto um bocadinho maior. Deixa-me. Então, a ideia que estávamos na fase, eventualmente, de algumas estratégias, de alguns aconselhamentos, mas cada caso é um caso e, como o Gonçalo diz, de certeza que a sua experiência vai enriquecer imenso hoje aqui o grupo. E, portanto, desde a ideia de criar um projeto fotográfico para quem tem o telemóvel e que pode fazê-lo no contexto mais doméstico ou de exterior, ou tal realizar as leituras, ou os exercícios de escrita, ou eventualmente esta questão que se coloca hoje muito do pertencer, o fazer parte de um grupo, seja num grupo de coro, seja através de nós escolhermos as nossas playlists ou até podemos cantar. A propósito dos desperdícios, e o Gonçalo falava em superação e o António conhece um pouco o trabalho também do ateliê no contexto do hospital, não é? Onde estou também diariamente. E por falar nos desperdícios, por exemplo, há uns anos, foi um exemplo, não quis trazer, não quis ser exaustiva, mas há uns anos realizámos este projeto que chamámos Os Desfeitos, com uma primeira apresentação em 2018 no Museu de São João Deus Psiquiatria e História, que é um museu que existe dentro do hospital, é um museu que recomendo a visita, até porque temos lá atualmente uma exposição muito interessante que foi resultado de umas residências artísticas que realizámos com a Slash Arts, que é uma plataforma de artistas britânicos, mas que tem artistas do mundo inteiro. Portanto, até podemos combinar lá uma visita a esta exposição, que vai estar até ao final de abril. E nesta altura o que aconteceu foi, com imensos desperdícios que se produzem diariamente em psiquiatria, como seja as caixas vazias de medicação, os blisters, as bulas, poder-se criar um projeto, uma criação artística a partir desses desperdícios.
O- eu não trouxe muito mais imagens porque acho que depois estendo demasiado aqui a apresentação, mas há um pequeno vídeo também que é possível visualizar na internet em que mostra um pouco este dispositivo curatorial. Mas agora entramos, se calhar, aqui também numa segunda, isto seria a minha segunda dinâmica a propor ao grupo, que é, como o Gonçalo disse, e se calhar desafiava agora a partilhar também connosco e os restantes, muitas vezes o que se diz é, bom, a arte pode ser terapêutica, não é? Mas se vocês consideram que isso pode ser uma verdade ou uma realidade, e se sim, em que aspectos é que consideram que ela possa ser terapêutica? Não sei se o Gonçalo, dentro da experiência que teve, se quer agarrar aqui o desafio da pergunta. Ouvem? Sim, Sim. sim. O microfone está. Então vou fazer só uma contextualização muito rápida. Uhum, Eu sofri um acidente de moto em 2016 e uhum, sofri um traumatismo crânioencefálico que me deixou bastante debilitado. Entre uhum. outras coisas, tenho agora 61 anos e estou reformado desde os 57, exclusivamente por causa disso. E o António sabe bem esta minha história. Uhum. Eu sou engenheiro e trabalhei toda a vida em engenharia, nas telecomunicações, mas tinha aquilo que eu chamava o meu second life. Eu era Uhum. tenor. Oh, E, e uhum, durante muitos anos cantei no melhor coro deste país. uhum, Cantei no Coro Gulbenkian. E uhum. cantando no Coro Gulbenkian, corri o mundo a cantar. Foi uma maravilha. E depois sofri um acidente e cantar fugiu, foi-se embora. E eu, que toda a minha vida cantei, e até conheci a minha mulher ligada à música, portanto, e estou casado há 31 anos, e portanto a música é Uhum. realmente é um grande, Olha, uma grande aliado. âncora na minha vida, Uma grande aliada. mas o meu TCE deitou-me para o lado. Eu estava no Coro Gulbenkian e fazia parte também de dois outros grupos, um que são as Vozes Alfonsinas, que se Uhum. dedica exclusivamente à música antiga, e quando eu digo antiga, é mesmo antiga, é século XIV, XV, Uhum. anda por aí, e outro grupo que é o Coral Vértice, que são só homens ex-coralistas do Coro Gulbenkian. E eu, depois do meu desastre, eu que já fazia parte desses dois grupos, comecei a pegar no telefone ao Sérgio. O Sérgio é o maestro do Vértice. Ó Sérgio, eu quero voltar ao Vértice, como é que é? Epá, o Gonçalo, isto agora, Covid, ainda por cima a Covid não ajudou. Claro. Covid e não sei o quê. Eu estava sempre a achar que, está bem, é Covid, mas eles também não me querem lá de volta. E eu preciso muito de voltar, porque eu tenho que voltar a cantar de alguma maneira. E depois de muitos telefonemas e de muitos meses a tentar conseguir, e seja o que for, um dia lá me convidaram: olha, Gonçalo, vamos ter um programa, queres vir? Claro que quero, vamos embora. Uhum. Eu não sabia bem para o que ia, porque estava muito perdido. Já não cantava há muitos anos, o meu instrumento musical está bastante danificado, uh, mas acima de tudo, o Coral Vértice canta tudo de cor. Uhum. Cantamos tudo de cor. Eu Durante os também ensaios, tenho que temos as memorizar. partituras, temos as partituras e lemos as Uhum. partituras e depois começamos a cantar aquilo. E às duas, porquê? Porque nós vamos animar eventos, Uhum. portanto, o objetivo é cantarmos tudo de cor. Uhum. E agora estou-me a lembrar que há 3 meses atrás, a Novamente festejou os seus 25 anos, Uhum. António, 15, 15. 15, lá chegaremos, lá chegarão-se. Uhum. Exato, esperemos que sim. Uhum. Nós E o, esperemos. e o Vértice foi convidado para ir cantar. E o Vértice inclui o Gonçalo. E o Gonçalo esteve lá a cantar. E agora eu gostaria de partilhar. Uhum. a- Até lá eu vou interromper a minha, sim, Eu não tenho é? que interromper a tela, Gonçalo. Acho que é isto. É, eu já interrompi, António. Ok. É isto. É Uhum. umas fotos desse dia. Pronto, isto são as Acho, fotos. peraí. Isto são as fotos do Vértice a cantar Ah, claro. no jantar da Novamente. Agora, só para vocês verem aqui a miséria que o Gonçalo está, olhem o Hum. estado em que estava a minha Alva comparada com o estado em que estava a Alva do Fernando, porque eu esqueci, fui cantar e esqueci-me que a Alva tem, tem que ir.
impecável. Tá. Mas é assim, porque é a cabeça de um traumatizado que se esquece destas coisas. E, portanto, os meus colegas fartaram-se de rir, mas para mim isto foi uma vitória imensa de eu conseguir cantar, voltar a cantar e lembrar-me de Hum. músicas que eu não cantava há 10 anos e eu ainda me lembrava. E só isso foi uma vitória imensa para mim. É E Oh, incrível, incrível. começaram em grupo de franciscanos. Isso. É. Uhum. Não será bem franciscanos, Adrian? Ajude-me, não, Gonçalo, porque não é franciscano. Eu sei, você disse-me uma vez. não, É. nós cantamos sempre assim, vestidos como a alva, e Uhum. animamos, Música de animamos, câmara. animamos sempre eventos, cantamos sempre uma música em francês, Uhum. Le Bon Vin, cantamos sempre à volta de toda a gente e batemos copos uns com os outros e com os convidados e tal, para animar o evento. Mas acima de tudo, o ponto mais importante aqui foi, oh, Uhum. Gonçalo, tu conseguiste. Ótimo. E isto, Isso. para mim, é que foi a grande vitória. Foi eu ter chegado ao Est-ce fim. que vous aimez beaucoup quand chanter en français? É isso, Adrian. Cantou em francês, é isso Então, mesmo. uma música em francês. Deixa só que o Gonçalo terminar a intervenção. Não, mas pronto, essencialmente o que eu gostaria, o que eu achei que era importante para a Raquel Uhum. e para todos os outros Gonçalos que me estão a acompanhar, que nos estão a acompanhar, estamos nesta reunião, acho Uhum. que o importante aqui é as nossas vidas realmente sofrem um abanão monumental, mas há sempre escapes e há sempre maneiras de nós encontrarmos caminhos de, de novos. Uhum. E eu realmente reencontrei dois caminhos, um aqui na música e outro na vela adaptada. Eu sou Uhum. velejador, mas tive que mudar a minha vela e agora faço a chamada vela adaptada, que são barcos preparados para quem tem graves dificuldades físicas Uhum. e tem sido muito bom. Ah, E que bom. novamente é que me encaminhou para todos estes sítios. Portanto, obrigado, António. Ah, Não estava aqui a agradecer, muito estamos cá bom. para isso. Gonçalo, deixa-me só referir aqui uma coisa. O Francisco também estava aqui a falar sobre a música e sobre a importância da música Uhum. como criação de pontos entre emoções. Não foi assim que disseste, Francisco? Foi? Pronto. E estamos a falar, no fundo, aqui de duas coisas que estão completamente correlacionadas e que apenas são diferentes. Uma é a nossa capacidade para criar, ainda que tenhamos sido afetados, por exemplo, não é? O Gonçalo estava a dizer que depois do acidente teve uma série de dificuldades para poder voltar ao Uhum. corpo. O próprio do seu instrumento, a sua voz ficou diferente, não é? Claro. Mas infelizmente, eu também sei de casos onde a capacidade para voltar ao meio artístico predileto não é não é imediata, por dificuldades físicas, por Claro. exemplo. E Sim. depois temos aqui esta duplicidade que é, então, mas e de que forma é que eu posso descobrir a arte e Uhum. expressar aquilo que tenho a expressar? Bem, o exemplo do Gonçalo é o exemplo de superação e responde à pergunta, não é? Em que aspectos é que ela é terapêutica? Ela não é só terapêutica, ela foi, no caso do Gonçalo, foi uma aliada, mas também foi a transformação de uma situação, de uma grande condição, de um grande condicionalismo para algo que, entretanto, não só vai recuperar situações anteriores, não é? O Gonçalo dizer, que bom, de repente consegui lembrar-me, associei o repertório e tinha isso lá, como consegui, superei-me. Afinal, posso-me ter esquecido de como é que levava o equipamento, ou como é que poderia ter ido atrás, mas a verdade é que há este lado. E sim, não querendo, eu estava a dizer isso hoje, por isso eu tinha dito ao António, deixem-me só seguir esta continuidade, porque eu acho que o Gonçalo responde perfeitamente a esta pergunta e dá um exemplo incrível. Eu lembro, por exemplo, o coro Gulbenkian é de longe altamente reconhecido. Eu lembro-me na altura que estava na faculdade também tínhamos a oportunidade de fazer desenhos e registros durante os ensaios, mas do ballet.
que depois, entretanto, terminou, mas sim, são instituições e, acima de tudo, vão tocar num aspecto que eu vou falar mais adiante, que é esta ideia de que não só, como o Gonçalo dizia, este processo artístico ou de ligação mais à parte da arte e da criatividade ser o auxílio na inclusão das pessoas, não é? De repente a pessoa volta a sentir que faz parte de um projeto, como aquilo que eu gosto particularmente desta ideia da expansão, das possibilidades, da experimentação, de uma certa flexibilidade que eu acredito neuronal que existe e que poderá sempre existir através de estratégias que nós vamos encontrando, mas acima de tudo, isto que o Gonçalo falava do isto traz uma transformação, isto permite uma transformação. E eu identifico isso diariamente no trabalho, com pessoas com doença mental, mas também noutros contextos onde efetivamente a arte, eu não gosto muitas vezes de dizer, e há pessoas que não aceitam isto, a arte não é terapia, a arte não, isto não é uma ferramenta, ela não tem que estar ao serviço, mas se não nos preocuparmos muito com com a terminologia, o que é ou não é, o que temos é que perceber aquilo que o Gonçalo nos transmitiu, é a vivência. É o que é que eu vou buscar neste processo, o que é benéfico para mim. E o Gonçalo identificou várias coisas, não é? De repente voltei a fazer parte daquele grupo, voltei a estar num contexto, ativei memórias, articulei a voz e o pensamento e os gestos e, portanto, há aqui um conjunto de coisas que de repente são ativadas que parece o menos importância, elas todas são altamente, contribuem, são altamente benéficas. E criam, quando e aí o Gonçalo, não sei se mais alguém no grupo tinha este, ou tem este hábito mais ligado às artes, seja na música, seja na escrita ou noutras expressões, também cria uma rotina. Embora ela precise de uma enorme liberdade para a criação, precisa de uma enorme liberdade, mas a verdade é que a pessoa, quando se habitua a escrever, ou a desenhar, ou no canto, ou na dança, ou seja o que for, permite esta rotina, não é? Ela está lá, ela oxigena o nosso dia a dia, ela traz-nos. Eu costumo dizer isto muitas vezes, eu dinamizo muitas atividades, mas eu também preciso de vir para o meu ateliê, isto é um ateliê que eu partilho com a minha colega Catarina, mas muitas vezes é aqui que eu faço também a minha oxigenação, é aqui que eu energizo, que eu vou buscar a tal energia, a tal carregar de baterias, se calhar para a continuidade do trajeto. E seja muitas vezes a questão do presencial ou online, sentimos que também fazemos parte de um grupo, não é? É o sentimento de pertença. Eu identifico aquelas pessoas, temos situações em comum, partilhamos experiências e isso aproxima-nos, cria tal ponto que o António falava, estabelece relações, de repente são vários os fatores ali envolvidos. Agora, eu costumo dizer isto, eu estava a pensar, não querendo trazer a parte muito teórica, quais são os aspectos mais terapêuticos da arte, acho que todos, não há nada como o exemplo que o Gonçalo nos deu, e ainda bem, porque eu também penso isso, não é? Não se consegue explicar o que é arte sem se viver, sem se experimentar. E também como é que se faz essa vivência, porque nós também estamos muitas vezes num caldo cultural que ou fica situado nos centros urbanos ou em bolhas onde efetivamente há uma grande atividade e uma grande programação, e eu acho que isto tem que ser amplamente generalizado, não é? As pessoas têm que ter a possibilidade de estar nos museus, nos espaços culturais, no teatro, no cinema, fazer parte de a música entrar nos currículos, acho que agora cada vez mais isso já existe, já está a ter, efetivamente já começa a ser uma realidade, mas então neste sentido aparece algo, não é novo, portanto isto vem a prescrição cultural ou a arte sob prescrição já vem um pouco ligada à prescrição social, mas são projetos que começaram, creio eu, efetivamente mais a norte, na Europa, e atualmente o que está a acontecer, eu estou ligada a alguns projetos, fiz parte aqui de alguns projetos, o que nós começamos a perceber que o Gonçalo tão bem identificou agora é que estas atividades artísticas, ou a cultura, no sentido se as pessoas puderem usufruir das respostas e dos programas culturais que existem, criam tal impacto na saúde e no bem-estar, e sejam os relatórios, sejam estudos, sejam projetos pilotos, já começam a trabalhar neste aspecto de dizer o quê? Eu vou dar uma, vou relevar este da prescrição cultural, que é o manual que está disponível online, portanto, tentar dar aqui a possibilidade de vocês depois também consultarem,
foi concretizado pela Associação Pode Vir a Ser, que é um projeto em Évora, pela Mariana Matapassi e a Patrícia Deus Claudino. E de alguma forma este manual era um apoio a um projeto piloto que está a ser implementado, que ainda está a ser monitorizado, nos municípios do Alentejo Central e de uma forma muito simples, é dizer que atualmente pessoas, dependendo obviamente da severidade da doença e das circunstâncias, poderem ter aqui uma prescrição através de um médico de família ou do seu centro de saúde, do seu médico de referência, ter uma prescrição cultural ao invés de uma toma ou de um medicamento. Uma coisa não substitui a outra, como é óbvio, mas complementam. Então, isto para dizer o quê? Que é, de alguma forma, criar a possibilidade na nossa área de residência, perceber no nosso país continental ou ilhas, ou, por exemplo, se calhar na região de Sintra, não sei onde é que estão a maior parte de vós, ou na região de Lisboa, percebemos que programação cultural é que existe e onde é que eu me posso eventualmente integrar, seja no coro, seja no ateliê, seja e ter esta visão de que é possível fazer isso e fazer isso de uma forma continuada para daí criar os tais benefícios. Os tais benefícios, não querendo entrar muito numa qualidade, numa conversa mais técnica, quem está na área da clínica perceberá isto um pouco melhor, mas é quando se fala que a arte pode ser efetivamente promotora do recovery, é perceber, por exemplo, no meu caso concreto, que trabalho com a arte neste contexto terapêutico, é colocar o melhor de cada pessoa, neste processo, centralizar as intervenções naquilo que o Gonçalo falava, no talento, no potencial, nas aspirações de cada pessoa. Portanto, o que importa, efetivamente, não é a doença A, B ou C. Claro que ela transtorna, claro que ela limita, cria condicionantes, mas qual é o potencial, de facto, e muito centrado neste talento. E, portanto, em reabilitação, atualmente, estas intervenções artísticas, quando falamos, bom, então, mas e esta ligação da arte e da saúde mental em particular, o que nós sabemos é que efetivamente aumentam este bem-estar, ou permite trazer maior qualidade de vida, a quem efetivamente tem uma condição que permite, se calhar, estar mais isolado, ter menos capacidades de escolha, de resposta, que criam os tais espaços de participação e inclusão. Não é? Gonçalo diz, eu de repente volto ao grupo, fazemos esta dinâmica e estamos juntos neste projeto. Isso é muito forte, eu acho que nós temos sentido mesmo os projetos em parceria, é isso que fica a ressoar, não é? Essa força de ser uma coisa em conjunto, que são, efetivamente, como disse, os tais promotores de recovery e de empowerment, desta capacitação, deste empoderamento, que promovem uma coisa, parece muito simples, né? Esta humanização, mas como é que nós fortalecemos estes laços, estas ligações entre as pessoas? Normalmente, quem tem vindo fazer projetos, por exemplo, em parceria no contexto do hospital ou do ateliê, saem sempre também transformados, altamente enriquecidos. Bom, diz isto também foi muito importante para mim, esta vivência, esta partilha que tive, ver como as pessoas se dedicam, como se comprometem com a sua arte, que efetivamente melhoram, isto no caso mais clínico, não estou a falar, por exemplo, no contexto comunitário, mas no contexto clínico, se eu tiver num contexto de internamento e de repente à minha volta existir uma espécie de um polo cultural onde acontecem coisas, acontece o espetáculo, o coro, a exposição, isso também melhora o lugar onde estou a ser cuidado. Como falámos há bocadinho, porque eu acredito profundamente que a arte expande essas possibilidades e permite o tal cruzamento, promove a dignidade dos direitos e contribui por tudo isto, obviamente, para a obtenção de ganhos de saúde, dizendo ainda assim que nem tudo é mensurável. É muito difícil, às vezes, parametrizar questões. Como alguém dizia há pouco, não sei se o Gonçalo, quando disse uma coisa muito interessante, eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar a cantar. Mas porquê? É pelo ritmo, é pela sensação, é pelo som, é pela energia que isso provoca. E como é que nós medimos isso, não é? Se calhar podemos medir uma tensão arterial, mas a verdade, efetivamente, é que há muita coisa, há evidências que é possível quantificar, mas há muita coisa que nem sequer é possível de medir e que tudo está lá, não é? Uma respiração, uma pausa,
um tempo. E acima de tudo, eu continuo a achar que nos tempos que correm, com tantas dificuldades e com tanto, com tanta, com cenários tão apocalípticos, eu acho que a arte também é uma possibilidade de devolver esperança num período tão difícil e tão desesperançado. E não queria efetivamente estender isto muito mais, porque assim daria oportunidade para se colocarem as questões e entrarmos, se ainda houver esse tempo, entrarmos na conversa. Claro que sim, claro que sim. Uhum, Obrigado por este bocado dedicar-se aqui a nós, a explicar-nos melhor esta parte. uhum. Eu deixo aberto para questões, desde já. E se já sabem, depois se Boa não fazem tarde. questões, força, David. E a dizer, se não fazem questões, depois faço eu. Yeah. Diz, Boa David. tarde a todos. É assim, eu até tinha escrito nas questões que gostava de ver tratadas na reunião. Aquele e-mail que me enviaste, David. Sim, sim. Sim, eu já tive a oportunidade de ver, mas Acerca sobre ainda não te consegui a responder. escrita, a escrita, que é preciso, o que é preciso para conseguirmos. Não, eu não falo de mim, falo do meu tio, faleceu agora recentemente, escreveu um livro e pronto. E nós agora, como família, ta- estamos a imprimir para, pelo menos para a família. E um desejo dele era todo o dinheiro que conseguisse pelo livro para dar para uma associação lá de solidariedade. Uhum. Eu vi o e-mail que tu me mandaste, sim, David. Sim, Por acaso é curioso que é uma das coisas que que eu já tenho sentido que muitos de vocês têm esse desejo, vá, digamos assim, se calhar por ser uma forma de arte que está mais acessível a todos, que é escrever um livro. Ainda há pouco tempo estive com o livro que o Gonçalo Pinto Gonçalves escreveu, estive com o livro que o Cercana escreveu, que hoje não está por cá, que relata um bocadinho aqui esta história de sobrevivência e do que é que se passou desde o acidente. Por acaso é uma das coisas que tem sido ser assim um tema mais recorrente. Por acaso, há pouco Raquel, falavas das questões dos podcasts, o Natan também já teve o podcast dele, não é? Servia quase como um momento terapêutico para ti mesmo, não é, Natan? Quiseres ligar o micro, à força. Era, realmente foram testemunhos e conhecimentos que eu adquiri e que eu pude partilhar pelo podcast. Foi muito bom, só que faltou agora para as últimas etapas a disposição e a ideia, porque aquilo dá trabalho, ser artista vai cansativo. E depois a gente vê as pessoas que ouvem os dados e tudo e desanima um pouco. Mas pronto, mas eu também acredito muito que a vida é movimento e que nós vamos nos adaptando a cada momento que a vida vai se transformando. Ok. E eu tinha até uma questão para colocar, Raquel, posso, Antônio? Claro que sim, claro que sim. Então, Raquel, eu acho muito interessante, já até propus para um terapeuta da fala lá do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, sobre que era criar um sarau de poesia para pessoas, um sarau acessível. Hum. Seria um sarau que ia compreender todo mundo, entender e se dedicar a ouvir e a declamar poemas. Porque eu gosto muito de poemas e eu aprendo muito com poemas. Então, era um gosto muito grande. Como eu Sim. posso fazer isso? Está no manual? Porque eu já baixei esse manual também, antes do E Antônio eu, enviar no chat. Uhum. entretanto, como falaste do manual de apreciação cultural, eu agarrei, foi deixado aqui também, visto que é um Sim, documento que está online disponível para todos, eu já deixei aqui na nossa conversa. sim. Sim, Eu fiz interessante. logo o download antes dele colocar aqui, porque eu tenho o mesmo interesse nessa questão de É. criar um projeto que é um sarau Uhum. acessível.
Então, Acessível Natan, à fala, sim, porque a fala claro, também exige acessibilidade. claro. Então, pois, o que você acha? Preciso de opiniões Olha, eu da minha. Vai lá. sim. Eu diria que um bom sintoma é que o ano passado foi a primeira vez que se iniciaram os encontros de arte e medicina, acho que era assim que se chamava, arte e medicina, no Olga Cadaval, e curiosamente foram orientados ou dinamizados por um conjunto de médicos, médicos de diversas áreas. E eu acho que isto Uhum, é um sintoma. Um sintoma porquê? Porque efetivamente, por exemplo, a experiência do Gonçalo é uma experiência profissionalizante e profissional no mundo artístico, mas a verdade é que uhum, se os contextos clínicos de saúde associarem estes projetos artísticos, eu estou-me a lembrar, penso que nessa apresentação, creio que foi o diretor do IPO, que tinha dito que efetivamente já estavam a uhum, protocolarizar uma ida, creio que de uma orquestra, não sei se mensalmente, se quinzenalmente, ao contexto do hospital, para promover esta música, não só para quem está no contexto de internamento, mas também para quem trabalha, não é? Porque este bem-estar tem que ser coletivo, não pode ser uma coisa, temos que estar todos bem para essa partilha funcionar ainda melhor. E, portanto, este tema está efetivamente, acho que há 10 anos este tema não estava como está hoje a ser discutido e pensado, e, portanto, creio que há muito mais disponibilidade para que isso possa acontecer. Eu diria sempre é que não há receituários, não há, isto é, eu creio que não há uma fórmula. O que funciona, se calhar, no contexto da comunidade onde eu me integro, do ponto de vista mais hospitalar ou mais terapêutico, não quer dizer que funcione depois em todos os outros sítios. Eu acho que em cada sítio tem que se perceber efetivamente o que é que a comunidade, o que é que a população que ali está precisa, quer e possa fazer sentido. Mas diria que se calhar começar numa primeira fase por propor a quem está a orientar atividades. Às vezes há muitas confusões e é legítimo que aconteça mas então. Os ateliês onde tu estás, ou os projetos onde estás ligado, é arte-terapia, uhum, é serviço, é ocupacional. Eu não tenho muita, não gosto muito dos rótulos, sempre disse que acho que sim, o importante é a vivência, é sempre a tal vivência, e essa vivência, e depois o enquadramento que nós damos à vivência, que pode ser um identificador e ter, mas acho que acima de tudo é muitas vezes pensar no conjunto das pessoas que estão consigo nessa unidade ou nessa comunidade, o que é que pode fazer sentido. Se ao Nathan lhe faz sentido ser pela escrita, acho ótimo e é um crescendo. Eu acredito que muitas vezes numa fase inicial, pode ser mais, se calhar, uma coisa mais singela e depois, se calhar, vai trazendo adeptos e as pessoas vão se juntando, porque isto também é um caminho de continuidade. Às vezes nós sim, estamos sempre à espera e a nossa sociedade atual exige-nos muito isto, de resultados muito práticos, muito rápidos, tudo a acontecer, e às vezes é preciso um tempo para a arte. É preciso um tempo, é o tempo da arte, e esse tempo não é o tempo do, da corrida rápida, é um trabalho de continuidade. Mas podemos depois ver, nós, por exemplo, acabo por trabalhar com alguns escritores que também almejam essa questão da publicação e da edição, mas efetivamente importa ir começando a documentar, a escrever, não é? Alguém dizia que tem esta obra que possa ser publicada. É verdade que se pode criar um livro de autor, não é? Porque algumas editoras acredito que aceitem, mas depois há contrapropostas. Mas pode-se pensar num livro de autor, até se pode pensar num crowdfunding, de arranjar uma verba para depois poder fazer uma edição. Mas isso até o António, se calhar, pode ajudar mais, porque o próprio Teatro Efêmero tem tido esta dianteira de poder editar e poder publicar aqui algumas obras. Não sei se estou a dizer alguma coisa errada, António, mas não é muito difícil, acho que acima de tudo. Eu a concordar contigo, mas estava sem microfone, Tem portanto, não microfone. sei ninguém me estava a ouvir. Sim, Sim. verdade, verdade. Mas Já agora, encontrar. Sim, diz. já agora, o Adrian perguntava aqui se é possível criar um grupo online artístico através do WhatsApp. O Francisco responde logo que sim, tem uma guitarra e um piano. Pá, e não há de ser por Pode causa ser? disso que a gente não há de fazer qualquer coisa. Assim volta à música e assim tenho um escape do turbilhão da vida, não ter pensamentos negativos quanto ao futuro, por exemplo, um dia por semana.
Se não der para ser um dia por semana ao início, se calhar tem que ser uma vez por mês ou uma coisa assim do género, mas com jeitinho a coisa dá. Sim. Sí, algo, Porque. digamos, poder escrever uma coisa de poesia, outro ajuda a transformar isso Uhum. numa canção, Sim, os poemas etc. podem ser musicados, não Depois é? outra Uhum. pessoa também me ajuda a fazer pintura, Pode ilustrar, cinema, claro. a, a criar coisas multimediáticas. É Uhum. isso mesmo, é Posso isso mesmo. acrescentar uma coisa? Diz, Uhum. David, claro que sim. É assim, eu quando era mais novo até tinha a mania, pronto, ainda hoje gosto de escrever assim, até músicas. Uhum. E eu até, uma forma até de me soltar, de dizer o que eu sinto, é um pouco escrever pronto, escrever. Eu até podia citar aqui um bocadinho, se vocês me derem autorização, Uhum. do que eu Claro que sim. escrevi. Então, David, tens aí o que queres ler? Se eu sei de cor. Sabes de cor? Pronto, Sei. então, força. Depois já passar aqui a palavra também ao Gonçalo, que também queria Com ter qualquer coisa. certeza. Força, David. Investimento. Sem ir à bolsa, eu invisto. E em ti persisto como alvo a conquistar. E mesmo com distância, não desisto, insisto com mais quero. E te sim espero, juntamente com o teu beijo, que é meu desejo desde o dia que te conheci. E foi a Ok. ti que o destino me levou, e é por ti que aqui estou, fazendo-te chegar desta forma o que sinto. É verdade, eu não minto. Quando falo no meu peito, e sem jeito, aos céus me levo. Tu andas a fazer chegar o que sinto ao rimar. Teu sorriso, motivo da escrita, motivo da conquista, fora do normal, me cativa cheia igual. Como Deus é natural, quem a mim toca, sufoca. Mas nota, se teu namorado não gosta, que se... Pronto, esta parte foi censurada. Vai Pronto, foi censurado. censurada. Está Muito bem, bem. pode ser. Bom, Ora, temos um grupo criativo. exato, escrever Uhum. peças de teatro também pode ser, Éder, concordo Uhum. plenamente. Gonçalo, queria dizer qualquer coisa? Força. Eu queria dizer qualquer coisa, hum, queria dizer qualquer coisa, queria. Hum, a Raquel, eu parece que estou aqui a falar diretamente com a Raquel, mas, mas não estou, estou a falar com todos. Uhum. Mas Raquel, eu escrevi um livro, e escrevi Ok. um livro através de um crowdfunding e através de hum, amigos que, que me ajudaram, e através de eu próprio que paguei o Uhum. livro, porque foi uma edição própria. Uhum. Mas eu escrevi um livro porque pensei, ó Gonçalo, tu és um homem de milagres e, portanto, se te deixaram aqui é por alguma razão. Descobre lá que razão é essa. E eu acabei por descobrir e achei que a minha história de vida deveria ser contada para os meus filhos e para os meus sobrinhos perceberem que os grandes safanões que uma vida pode levar não implicam, de preferência, não implicam que nós nos percamos no caminho. E, portanto, há sempre maneira de nnós voltarmos a outro caminho, mas um bom caminho. Ó, Passando pela Gonçalo. família, passando pelos amigos, passando pelos colegas, passando por associações, novamente, que é o caso desta aqui, Uhum. muita ajuda me deu, sei lá, e eu achei que tinha que contar tudo isso que vivi e, em especial, aquilo que eu espero. Uhum. Chamei ao livro O Abraço. Falei com o António, que o António deve ter aí uns volumes, Ok, novamente, obrigada. Ah, eu Tenho, gostava tenho. sim, gostava Tenho muito. novamente, sim, senhor. e conta lá a história toda da minha vida, mas acima de tudo, o mais importante aqui Sim, foi eu, quando me propus escrever um livro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: Ó Gonçalo, tu vais te meter numa maratona, tu vais chegar ao fim. É que tu, Uhum. ainda por cima, sendo engenheiro, nunca escreveste 3 páginas seguidas, quanto mais um livro. O que é isto de escrever um livro? Mas a Madalena, minha mulher, disse-me: Ó Gonçalo, se queres escrever, escreve e eu ajudo-te naquilo que for Uhum. preciso. E realmente Uhum. ajudou-me. Eu comecei a escrever,
e ela foi a minha memória em muitas coisas. Ó Gonçalo, isso não se passou bem assim, passou-se mais assado. Ah, tens toda a razão, Madalena, pronto. Ó Gonçalo, e pior, é algumas coisas piores ainda. Ó Gonçalo, sobre isso, não escrevas. É a tua vida, os nossos filhos já sabem, não vale a pena escrever. Provavelmente porque metia terceiros. E, portanto, não escrevas. Mas eu cheguei ao fim, escrevi o livro e foi uma alegria imensa o ter conseguido, porque eu achei ao princípio que nunca na vida ia conseguir escrever. E, portanto, mais uma vez, um traumatizado crânioencefálico que conseguiu ultrapassar uma barreira que me puseram à frente, que me disseram: Olha, Gonçalo, azar, paciência, partiste a cabeça violentamente, agora olha, paciência. E, Não, mas é incrível, e sim. realmente eu não sou um tipo desistente. Uhum. Portanto, sempre que me vejo um projeto à frente, que eu tenha alguma ideia de que talvez consiga, e se tiver vontade, eu agarro-me àquilo. Oh, Raquel, eu só houve uma coisa que perdi mesmo, Uhum. e que foi para mim um drama muito grande, que foi o dia em que uma médica me disse: Gonçalo, o Gonçalo não pode voltar a guiar. Uhum. Portanto, esqueça. Talvez um dia possa voltar a guiar, mas para já, não. Eu ainda por cima fiz 60 anos, a minha carta caducou. Caducou. Portanto, eu agora não quero mais saber do assunto. Acabou-se. Agora, conduz através da escrita, da música, é outra forma de Pá, condução. Vivo Mas é incrível, é um testemunho. já plantei uma árvore, já Já escrevi um escreveu o livro, livro, tem um já filho. tenho 4 filhos. quatro. Olha, Francisco, querias Sim. deixar aqui uma dinâmica? Como é que era? Eu estava aqui a ver Estava aqui a ler, diz no lá. chat. Estava aqui a dizer, podemos criar também um grupo no WhatsApp, também para podermos interagir todos, e também Uhum. acaba por ser um próprio escape das pessoas da vida do cotidiano. E assim Claro. também as pessoas encontrarem um meio em que podem transmitir as suas emoções, basicamente fazer como no antigo grupo na faculdade que tínhamos, que era Uhum. que juntávamos todos de outras áreas e cantávamos músicas, não é? Que era para desanuviar um bocado da pressão daquilo que, temos que acabar a faculdade, não É sabemos verdade. e por aí. E era para englobar um bocado Sim. Francisco, aqui claro que sim. também. Claro que sim. O Francisco estava então ligado a grupo de cantares, é Sim, Francisco já fez tudo já fez já também. tudo. fiz tudo, Para já. mim, Francisco já fez tudo. Então, isto é mesmo um grupo de criativos e Dinâmico. artistas. Eu pensava que Olha, não. por acaso, por falar nisso, aquela, estamos aqui ó, ao mesmo tempo, não é? A Uhum. abordar aqui duas coisas que são complementares. Uma é o Sim, fruir da arte e o sim. benefício que isso traz, e a outra é a criação de arte para nós, nem que Uhum. seja para nós e não Sim, necessariamente sim. com esta questão ah, de expor para outros, não é? Uhum. Sim, O, sim, sim. o- É uma pergunta. É uma pergunta, É sim. um comentário. Feita em jeito de afirmação, sim, mas é uma pergunta. É uma pergunta. Sim, são dois. Eu tenho dificuldade porque como sou facilitadora de processos de criação e de participação, no contexto artístico, ou de escola, ou até de museu, e depois também sou autora. Eu tenho muita dificuldade em vestir, despir os papéis. Já estou um bocadinho como o Gonçalo, não é? Que é o engenheiro, músico, escritor, e eu acho que é muito difícil compartilharmos nestes diferentes papéis, diferentes. E, portanto, eu sinto que elas se contaminam no bom sentido, não é? Uhum. Mas há efetivamente um lado que pode ser mais de, bom, eu faço parte deste projeto, não tenho uma intervenção tão direta, mas, não é? Mas sabe bem, usufruo de questões culturais e estou no meio e não sou tão participante, E, mas acho e que. cultura popular, por exemplo, Pimba, me gosto muito. Não, Olha, Pimba pois, pode eu ser no outro dia também. estive numa discussão de não sei quanto tempo para definir o que é cultura, não é? E portanto não vale, não, pronto, eu diria se calhar que depois uns dirão há mais uma vertente mais erudita, outra mais popular, a outra ser mais ou menos, mas eu nem entro por aí, porque acho que cultura é muita coisa e pode ser, não é, experiências gastronómicas, pode ser experiências, lá está, de músicas tradicionais e de músicas.
ou de umas artes e ofícios. Portanto, o que eu digo aqui é efetivamente que há estes dois lados, mas quando há o pôr a mão na massa, quando há a parte prática, de estar numa situação. Eu acho que aqui, não sei se alguém estava a dizer a mãe, se foi eu que percebi mal, esta coisa de que dá muito trabalho também. Sim, Parece que os bastante. artistas só estão em inspiração, não é, o tempo todo, e não é verdade. O trabalho artístico é um trabalho como, eu diria, quase como um cientista no laboratório. Está sempre a partir do momento em que pensa, como agora, ou o Francisco dizia, agora vamos fazer o grupo, ou vamos pensar, não é? Já se começa, como é que vamos realizar isto? Como é que vamos concretizar? Vamos juntar Ser pessoas e construtivo. precisa. É construtivo, exatamente. E, portanto, a partir do momento em que passamos a ter uma ideia, depois é todas as fases para se chegar à sua concretização. E isso não vai, eu não. Nós achamos que, bom, agora estou a dedicar esta hora, se calhar aqui ao ateliê, ou estou agora parada em casa a pensar, mas aquilo está lá, vai avançando connosco no dia a dia, às vezes até surge à meia da noite, ou de madrugada, mas é porque esteve lá a fazer o efeito, estava lá a ser cozinhado e depois há um momento, uau, eureka, agora descobri que qualquer coisa surgiu, mas esse surgir é porque já estava em processo. Portanto, eu diria que esta coisa do ateliê e do laboratório não estão muito separadas, é trabalhoso, mas é um trabalho que também se usava aqui a expressão há pouco, que é no final senti-me tão realizado, não é? No final consegui sentir-me tão realizado. Não tem só a ver, obviamente, com a aprovação dos outros, com aquilo que o António dizia, se calhar não tem que ser para publicar, não tem que ser para expor, mas eu ter conseguido fazer, eu levei o livro até ao fim, eu levei o desenho até ao fim, eu levei a escrita, não é? Eu fiz o cozinhado com os ingredientes todos e no final comemos e soube bem. É tirar este lado também do prazer e que não deixa de ser catártico, não é? Há momentos em que pode ser, e eu creio que quem tem experiências mais na performance, na música, isso salta até com grande expressão, não é? São momentos libertadores. E no desenho, na pintura, muitas vezes surgem questões autobiográficas, de memória, de trajeto. Não é? Nós encontramos naquele momento, há um momento que é nosso, em que nos recentramos, em que vem. E isso tudo são fatores, digo eu, que estabelecem esta relação comigo, não é? Comigo e depois com os outros. E eu acho que isso tem o lado, é isso que traz o lado dos benefícios também. Verdade. Uhum. Já agora, deixa-me só pedir uma coisa. Ou seja, Uhum. consegues virar aí um bocadinho a tua câmera para mostrares a tua parede? Isso. É uma pintura do Sérgio? É uma pintura do Sérgio, Uau, inspirada naquilo que o Sérgio gosta. Isto uau. porque, Uhum. Sérgio, como é que é? Eu gosto tanto do Jack, que quero que ele esteja cá sempre aqui atrás de mim, não Pois é? é. Tão giro. É assim uma coisa que costumas dizer. Se queres ligar o micro, está à vontade. Ok, É isso, não é? então eu gosto muito do Jack, tanto que eu tenho a Muito parede bom. pintada com o Jack, tenho o quarto cheio de Jacks, tenho a cozinha cheia de Jacks, tenho Uou, roupa com o Jack Skellington. Eu tão adoro este boneco. giro. Tudo. Que bom, que giro. Não faço ideia porquê, mas adoro este boneco. Pronto. Não tem, Ó, não ó, Sérgio, há tem, coisas que não têm não tem explicação. que haver, exatamente, não tem que haver Coisas que são o que são. explicação, mas é a Tenho roupas, vivência. tenho brincos, tenho camas, tenho paredes, tenho tudo. Mas pronto. Uau, Isto para dizer incrível. que é Mas é uma um forma de tu compromisso, é uma expressares. forma. É uma Uhum. forma de expressares aí Sim, e sim, trazer cá para fora. é No caso, verdade. esse amor pelo Jack, mas podia ser outra coisa qualquer. Ahm, Nós não Interessante. podemos estender-nos muito mais, já nos estendemos um bocadinho. Uhum. Um último comentário que alguém possa querer fazer. Se não, vou agradecer novamente à Raquel, perguntar se quiseres fazer alguma última Posso perguntar nota. uma coisa à Raquel? Força, Uhum. Diogo. Está boa, Raquel? Boa, sim, sim. Primeiro queria lhe agradecer o testemunho, que foi muito bom, é sempre bom. Estava a Obrigada. falar em terapia por arte, não é? Pela arte. Uhum. Uhum. A Ah, sim. Raquel falou no telhado há bocado. Sim, eu estou lá. Sim, sim. Sim. Deve ter algum colega seu de terapia por arte que conheça que é o Rodrigo, um Assim de, bastante alto. assim de repente, em termos Deve de ter, nome. eu tenho 56, ele deve ter a minha idade, se calhar, não sei. Eu estive com ele numa instituição, ele também dava terapia por arte, no Ele, Farol. ele No como. Farol, ele trabalhou em Sintra no Farol. Ok, ele como terapeuta. Sim.
Não Ele ao estou, de quer dizer, se manhã calhar já nos cruzamos, mas pronto, é deixem-me é também. um alto, magro, careca, Talvez bocado. nos possamos ter cruzado o meio, também não é muito grande, mas deixem-me situar, eu costumo dizer isto muitas vezes, eu não faço arte terapia, costumo, A arte pela terapia, eu costumo ele é dizer mais que é uma arte num contexto terapêutico, e efetivamente não é indiferente o ateliê existir naquele contexto mais clínico, mas efetivamente, ou mais hospitalar. Mas a ideia é ter um espaço, aquele espaço também quase podia existir num outro lugar, porque pois, a metodologia é uma metodologia de um ateliê artístico. Isto é partilhado, é de grande autonomia, as pessoas gerem o seu projeto, por vezes há desafios, aceita quem quer, participa quem quer, nada é exato, obrigado, não há uma estrutura demasiado rígida, até porque estamos a lidar com aspectos criativos sim, e a criação exige este lado da liberdade. E deixem-me, mas dizer que não trabalhando especificamente com arte terapia, ou se não sendo arte terapeuta, eu continuo a dizer que identifico os aspectos terapêuticos da arte. exato. Dizendo com isto que há imensa gente que diria não, isso é pôr a arte ao serviço, mas eu acho que isso não há. É importante nós efetivamente dizermos o que sentimos, o que achamos, e também para mim a arte se calhar segurou muitas vezes. Alguém escrevia, havia uma autora que dizia: os livros salvaram uma vida, não é? Uma autora, agora não me estou a recordar o nome numa obra, que eu não sei se é a biblioteca. E se calhar a música também assim aconteceu com o Gonçalo determinada e com o Francisco, com quem foi partilhando, e os desenhos do Sérgio. Em algum momento a gente sente, bom, mas isto também nos segura. Também pode ser muito destabilizadora, porque ela obriga-nos à convulsão, ao pensar efetivamente, o ter sentido crítico, o refletir sobre as coisas, sei lá, trazer todos os ingredientes e mais alguns, mas quando é concretizável, eu acho que ela nos traz muito suporte. Em relação só a um comentário final que acho muito importante e tenho vindo a deparar muito com esta ideia das memórias, eu acho que cada vez penso que é mais importante a documentação. Quando o Gonçalo diz, eu escrevi um livro porque achei que era importante contar a história, é a minha história, mas ela pode servir para outros. E eu acho muito bonita esta ideia de trabalhar as memórias. Eu sei que elas podem estar muitas vezes afetadas por variadíssimos motivos. Há memórias até que nem nos queremos lembrar e outras que surgem sem sabermos muito bem porquê, mas eu continuo a achar que quando nós nos dedicamos a documentar projetos, a escrever sobre trajetos, a guardar arquivos fotográficos, a pensar, também estamos a guardar história, e a nossa, mas também de um país, não é? Eu continuo a dizer que nós devíamos trabalhar melhor as nossas memórias. E portanto acho que sim, acho que eu também gostava de escrever um livro de memórias, mas ainda não encontrei esses momentos, porque acho que é importante essa documentação. Muitas coisas que se não ficam registadas perdem-se, não é? E elas são reflexo também de um determinado tempo em que vivemos. Eu Muito bem. agradeço imenso as vossas partilhas, um grupo super rico, muito dinâmico, acho que tem todas. Aliás, eu diria, António, depois de saber isto, não era preciso eu vir cá hoje. Quer dizer, foi bom esta partilha, mas acho que tem aqui imensos elementos que podiam Sempre. ter Tudo sempre por só, isso. exatamente só a sua. Cada história de cada um é a resposta a este encontro de hoje, não é? Em É que isso mesmo. medida, qual é o papel da arte na saúde? Acho Muito que bem. está explicado. Olha, vou fazer então a chega final eu. Aliás, Sim. duas achegas finais. Uma é que o próximo conversadamente vai ser como habitualmente na última segunda-feira de cada mês, no Uhum. caso no dia 28 de abril, e desta vez vai ser sobre o sono e a importância do sono. Ok? Para irmos variando um bocadinho. A segunda chega é que começa amanhã a entrega do IRS e a minha colega Ana não me deixaria ficar bem se eu não vos falasse disso. Não se esqueçam de fazer o vosso donativo para novamente. Não tem qualquer tipo de custo para vocês. Vocês já sabem. Diz Ana, liga o microfone, podes falar. Não te estamos a ouvir. É consignação. Consignação.
falta-me o nome. A consignação É do do valor que IRS, já vamos entregar ao Estado, o Estado abdica Uhum. de 1% para entregar às associações e nós temos o poder de decidir para qual é que queremos enviar e, portanto, não é um valor que sai do nosso bolso. é isso mesmo. Uhum. É isso mesmo. E, Começa amanhã, não é, Ana? Hoje à meia-noite a entrega do e, IRS, coisa que É isso valha. mesmo. Eu já a vou ver, aqui da Para aqueles de meia-noite. agora vocês, Tenha tudo preparado para chegar à meia-noite e. não sim, quer para esquecer aqueles de vocês que disso. forem mais expeditos e já tenham tudo preparado, lembrem-se Ok. novamente na altura de consignar, vão partilhando e vão falando aos colegas, amigos e restantes. É isso. Agradecer por fim mais uma vez à Raquel. Raquel, muito, muito, muito obrigado. Obrigado por teres aceito o desafio, por vir aqui falar um bocadinho connosco. E é isso. Qualquer questão que tenham, qualquer dúvida, já sabem como é que podem falar comigo. Todos vocês têm o meu número. Aqueles que não tiverem, podem me mandar um Ok. e-mail. Mas está com som, eu não estou a Está perceber. com som, Diogo. Está com som. Estou a ouvi-lo. Não, é o telemóvel. O telemóvel. Uhum. Qualquer dúvida que tenham, podem me ligar, está bem? Um grande abraço a Sim, está todos. Ai, bem. obrigada a Muito todos. obrigado, Boa António. Obrigado, continuação. António. Até amanhã. Obrigado. Obrigada. Ah. Está, não está?